Bom, gente, seguindo aqui na nossa aula, eu adiantei para vocês no final do vídeo anterior que agora a gente iria entrar nas características de um contrato administrativo, né? A doutrina apresenta várias, pode ter ligeiras alterações de um autor para outro, depende da fonte que vocês utilizam para consulta, tá? Mas vou trazer algumas aqui que eu considero que são amplamente difundidas e acho que vale a pena a gente utilizar elas como ponto de partida. A primeira característica de um contrato administrativo, pessoal, seria o formalismo moderado. O formalismo é intrínseco à natureza administrativa. Lembrando, né, que vigora na esfera pública o princípio da solenidade. E é por isso que os atos precisam ser escritos, é por isso que é por meio disso que se garante a efetivação do princípio constitucional da publicidade. É nesse contexto que fica viabilizado o controle social, a lei de acesso à informação, a transparência pública, enfim, vários instrumentos relevantes que a sociedade tem à disposição decorrem justamente de ser possível a gente acessar o conteúdo dos documentos. Ora, para que seja possível acessar, isso precisa estar redigido em algum lugar. Então, a solenidade é a regra geral no direito administrativo. Isso vale, obviamente, para os contratos. Então, via de regra, os contratos precisam ser solenes, precisam ser escritos, e o contrato administrativo, especificamente, ele é bem longo, bem extenso, e precisa prever vários requisitos que a gente vai falar também mais adiante. Tá? Por que a gente fala de formalismo moderado? O nome é autoexplicativo, porque não é absoluto. Né? Há uma moderação em algumas exigências, a depender do caso concreto. Quais seriam elas? Pequenas compras é possível não se assinar um contrato administrativo longo, se assinar só uma nota de empenho de despesa, só uma justificativa de retirada de dinheiro de caixa, enfim, e se anexar isso num expediente administrativo. Vai ter um lastro documental, é necessário que tenha um documento, até para o administrador público não ser responsabilizado na esfera fiscal, do Tribunal de Contas, da improbidade, né? Então precisa ter uma documentação sobre isso, mas em algumas situações fica dispensada a assinatura de um contrato longo, extenso. Tá? Vamos pensar aqui a situação de uma merenda de um colégio. A diretora de uma escola municipal tem que correr para comprar merenda para fornecer o almoço ali para as crianças que estão em horário de aula. É 10 horas da manhã e está faltando algum mantimento ali que as cozinheiras iriam utilizar. Vamos pensar que a loucura seria imaginar fazer uma licitação ou qualquer outro tipo de modalidade mais rigorosa. Obviamente é inviável. O administrador prevê esse tipo de situação. O legislador prevê esse tipo de situação. Fica o administrador autorizado a simplesmente realizar uma contratação direta. É justificável isso, é um bem que vai ser consumido ali imediatamente, não é uma compra corriqueira, então é algo que vai ser utilizado para um fim específico, fica autorizado desde que haja um lastro documental. Então, uma nota de empenho de despesa, nesse meu exemplo, é o suficiente. Então, por isso, se fala numa moderação do princípio do formalismo. Tá bem, gente? Mas a grande regra geral é que precisa ser documentado, precisa ser por escrito. Questão peculiar sobre isso. O Tribunal de Contas se manifestou sobre a possibilidade de contratações puramente verbais, desde que posteriormente ratificadas com algum documento. Vamos imaginar aqui um outro exemplo também, uma escola municipal que teve algum problema na rede elétrica e precisaram chamar um eletricista, uma mão de obra especializada, porque os servidores ali não tinha ninguém com essa capacidade, esse conhecimento técnico. Chamaram esse eletricista, o eletricista fez a manutenção que precisava, a escola pagou ele, obviamente, né? Imaginando que tem ali um dinheiro em caixa para fazer esse pagamento. O eletricista deixou uma nota fiscal ou um recibo. Tá resolvido, isso aí é o suficiente para prestar contas perante o tribunal. Tá? Por quê? Porque era um valor baixo, porque era algo específico, algo que dispensava a licitação. Então, daí, nesse caso, o Tribunal de Contas entendeu lícita a contratação verbal confirmada com um posterior documento. Tá bem, gente? Mas, de novo, a grande regra geral é do formalismo.